Seguro, é hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity, www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia. Saudações, amigos do canal Segurança Estratégica. Com oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 21º programa da série CoSecurity, Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias e trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Tema de hoje: síndico profissional faz a diferença. Participam desta edição Demilson Beleze Guilhem, CEO e fundador da Mister Síndico, empresa especializada em administração de condomínios, graduado em Engenharia Civil e pós-graduado em Administração, Finanças, Controladoria e Marketing. Oriundo do mercado empresarial, onde exerceu funções de diretoria e presidência em empresas de diversos segmentos de negócios. Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, oficial R2 de Infantaria, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Alexandro Oliveira, a equipe comercial CoSecurity. A partir de agora, vamos conhecer novas soluções, discutir novas ideias e explicar as melhores práticas e estratégias de segurança colaborativa para a sua rua, para o seu bairro, unindo condomínios, casas, empresas e comércio num só propósito: segurança colaborativa. Mas hoje, além disso, a experiência e vivência de quem lida com essa missão importante, que é o síndico, é o gestor dos espaços onde nós moramos. Então, hoje, programa especialíssimo com Demilson Guilhem. Boa noite para você. Boa noite, Serrão. Boa noite, Marcel, Alexandro e todos os nossos participantes aí do programa. Um prazer estar com vocês aqui. Bom, vai ser uma grande honra e a gente já quer... Vamos começar pelo óbvio ululante, né? O que levou você a querer ser síndico profissional? Gostar de sofrer? Como é que é isso? Bem, eu acho que você tem que ter vocação para aquilo que você faz, né? Eu estava numa transição profissional, era country manager de uma empresa alemã aqui no Brasil, onde eu tinha um contrato por prazo definido. Quando esse contrato terminou, eu, no momento, era síndico morador do meu condomínio, né? E aí eu analisei as perspectivas de mercado, conversei com diversos players que atuam já há muito tempo nesse segmento, administradoras, construtoras, amigos, e falei que eu tinha pretensão de abrir uma empresa de sindicatura profissional. Recebi apoio de todos, porque eles entendiam que eu possuía as qualificações necessárias para ser um síndico profissional. Eu sempre digo que o síndico ele tem que ter um mix de formação. Ele precisa ser um pouco advogado, um pouco engenheiro, um pouco contador, um pouco psicólogo, né? Eu acho que essa da psicologia hoje é a mais forte, porque as pessoas estão vivendo momentos muito difíceis no Brasil e no mundo, né? Não é uma questão só nossa. E aí eu analisando todas essas variáveis, criei a Mister Síndico, que tem 11 anos já de existência, e fomos, então, crescendo. A empresa hoje está estruturada, tenho colaboradores que trabalham juntamente comigo e estamos aí fazendo atendimento na região metropolitana de São Paulo. Legal. Como é que é esse trabalho da sua empresa? Como é que ela funciona oferecendo essa terceirização do síndico dos edifícios e condomínios, né? Serrão, é uma coisa interessante, né? A gente, talvez há uns 20, 30 anos atrás,
os prédios eram prédios com poucas unidades, né? Quando você tinha uma torre com 40 unidades, já era considerado um prédio grande, né? Hoje, né, para se ter uma ideia, os prédios eles possuem 300, 500. Já administrei um condomínio com 2.000 unidades, né? Nossa. E, proporcionalmente, as dificuldades, os problemas para esses empreendimentos. E eles possuem hoje uma necessidade de uma gestão muito mais técnica, porque eles se tornaram condomínios clube. Com a questão da segurança, que nós vamos reforçar aí ao longo do programa, né, as pessoas querem sair menos de casa. Então, hoje, os condomínios possuem piscinas, possuem quadras de esportes, quadras de tênis. Eu tenho condomínio que tem pista de boliche, por exemplo, né? E além disso, a parte comercial está entrando no condomínio. Isso, essa é a novidade, né? Exatamente, isso surgiu há pouco tempo. Os mercadinhos, né? Eles já são uma realidade onde a pessoa pode fazer compra das coisas mais emergenciais, as feiras estão dentro, festas com food trucks no condomínio, com diversos tipos de alimentos. Então, o condomínio ele se tornou uma microcidade, onde as necessidades das pessoas são, na sua grande maioria, satisfeitas para ele não ter que sair. Então, para gerir tudo isso, é complicado você ter um profissional que não tem dedicação exclusiva, não tem conhecimento e não tem tempo, né? Porque o condômino morador, ele normalmente tem que ter um emprego, né? Para ele se manter. Então, com esta necessidade, é uma categoria em formação ainda e que tem gerado grandes demandas de necessidade por esse tipo de profissional. Interessante. Você que já viveu o outro lado do balcão, você explicou que você foi síndico morador. Qual é essa principal diferença e qual é o sentimento de ser síndico morador e se tornar depois um síndico profissional? O síndico morador exige muito mais envolvimento emocional da sua parte? Isso causa um pouco mais de desgaste e menos ao síndico profissional ou é quase a mesma coisa? Não, você foi direto ao ponto corretamente. Porque o síndico morador, ele vive no condomínio, né? Então, se ele tem um vizinho que é uma pessoa que burla as leis do condomínio, que é um vizinho problemático, um cara barulhento, um cara que não respeita as regras do condomínio, às vezes ele tem um pouco mais de dificuldade para mandar uma notificação, mandar uma multa, porque ele vai encontrar essa mesma pessoa no elevador. Às vezes mora no apartamento ao lado, né? E às vezes ele é até amigo do tranqueira, né? Às vezes exatamente. Às vezes faz churrasco junto no condomínio, né? E aí o síndico profissional, ele é independente, né? Então eu entro num condomínio, normalmente eu não conheço ninguém lá. Um caso ou outro conheço alguém, mas não conheço ninguém. Então eu me sinto absolutamente à vontade e sem qualquer tipo de ligação emocional para fazer com que as regras sejam cumpridas. Como é que foi no seu prédio? Você fez essa transição do síndico morador para o síndico profissional no seu próprio edifício? Você sentiu isso na pele? Olha, eu sempre digo que onde eu vivo, que eu continuo sendo síndico onde eu moro, né? Já fui reeleito 6 vezes nesse condomínio. Eu sempre digo que é um condomínio, como é que eu posso dizer, à parte, porque é um condomínio em que há um respeito muito grande pelo meu trabalho. As pessoas não se utilizam pelo fato de eu ser morador, de querer ter qualquer tipo de vantagem nas regras, em respeito às regras do condomínio. Então, eu me sinto assim feliz, né? Já até pensei em mudar desse condomínio por uma questão de espaço, né? Que eu precisava um pouco mais de espaço, mas não mudo porque é um lugar onde eu consigo ser feliz. Então, não é uma regra essa situação que eu estou falando, porque outros amigos que também são síndicos não tiveram a mesma felicidade que eu tenho.
quais são as principais dificuldades que um síndico, profissional ou não, enfrenta? Hoje, qual é o desafio de ser síndico num momento em que as pessoas estão tensas, momento pós-Covid, em que você tem que ser muito mais um administrador de conflitos e de crises do que qualquer outra coisa, né? Você tocou na questão psicológica, né? Hoje o síndico tem que ser um psicólogo das massas, né? Em torno dele, né? Então, como é que qual é hoje a maior dificuldade desse trabalho de síndico? Eu diria para você que são as relações humanas, né? Um condomínio, né? Ele é um micro representante da sociedade, né? E eu queria abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: não existe diferença em relação ao que eu vou falar agora de um condomínio de alto luxo para um condomínio simples. Não existe. O ser humano é o ser humano, né? Então, eu tenho um condomínio que é Casa Verde Amarela, né? Tem 979 unidades e eu não tenho grandes problemas para fazer a gestão desse condomínio. Por outro lado, já tive um condomínio que eu optei também por não continuar, eu também tenho esse direito, né? De 25 unidades, altíssimo luxo, em que eu tive dificuldade de relacionamento com alguns dos ocupantes do empreendimento. Então, o grande desafio hoje para o síndico é ele ter uma grande resiliência. Então, o síndico não adianta explodir, não adianta brigar, não adianta xingar, né? Ele tem que ter tranquilidade, serenidade, ele tem que manter o diálogo lá em cima o tempo todo, chamar as pessoas, mais do que dar uma canetada e mandar uma notificação, até uma multa, um bom diálogo resolve muita coisa, né? Lembrando que o condomínio ele tem crianças de recém-nascidas até a adolescência e jovens, que é um grupo que nós temos que tomar muita atenção com eles, porque senão esse grupo se perde dentro do condomínio, eles precisam ser valorizados. Os pais, hoje em dia, têm muitos compromissos e nem sempre estão próximos das crianças, né, desse grupo. Então, a gente tem que ter paciência, porque acontece de tudo. Tudo que acontece do lado de fora, né, acontece do lado de dentro também. Sexo entre jovens, tentativa de distribuição de drogas, coisas que fazem parte do corriqueiro da vida nossa em qualquer cidade do mundo, né? Então, no micro ambiente do condomínio, a gente convive com isso. Então, se o síndico não tem uma formação de equilíbrio emocional, de paciência, de conversa... Muito jogo de cintura, né? Precisa ter, né? Muito. Sabe, aconteceu um problema no condomínio. Não adianta você espernear. Aconteceu, tem que resolver. O cara querendo brigar com o outro por causa de barulho, por causa de vaga de garagem, enfim, coisas que parecem ser tão simples, né? Você tem que chamar, tem que conversar, né? Eu digo para vocês o seguinte: eu sou um síndico muito conciliador. Então, eu chamo as duas partes, 90% aceita fazer a reunião de conciliação, né? A maioria aceita. Sentam lá, já aviso que não tem baixaria, que não tem palavrão, não tem voz alta. Falo, não sou polícia, não sou juiz, não tenho autoridade sobre vocês, mas eu estou aqui para ser um facilitador. Coloca a sua posição A, coloca a sua posição B. Você já pensou no lado dele, já pensou no lado do outro? Vamos harmonizar. 98% sai feliz da vida, troca um WhatsApp e fala, se surgir um problema desse tipo, se o seu filho brigar com o meu na quadra, não sei o quê, fala direto comigo e nós vamos se entender. Então, esse é o ponto que você foi muito feliz aí em levar a questão emocional. E essa questão do diálogo é fundamental, né? Você não pode estar num condomínio em que as pessoas não interagem, não se falam, né? Lógico que se o clima é pesado, vai ter um conflito, e aí não tem síndico que dê jeito, né? Não adianta nem chamar o VAR, que ele não vai resolver a briga, né? Sim. Não, é interessante isso que você está falando, porque
um dos argumentos que eu uso também é o seguinte: olha, você é dono, tão dono quanto o outro, né? Você comprou esse imóvel porque você queria ser feliz no lugar onde você ia viver, né? Então, você tem que ceder um pouquinho, você tem que ajudar o outro, você tem que compreender. Naquele dia o cara estava saindo para ir ver o filho no hospital, naquele dia o cara foi mandado embora. As pessoas oscilam, né? O emocional ao longo do dia, ao longo das semanas. Então, paciência, calma, nós vamos harmonizar. Vamos marcar um chopp ali na beira da piscina, vamos bater um papo, né? Quem sabe depois fazemos um churrasco aí, todo mundo, condomínio, alegria, né? Faz uma festa junina, faz uma festa do Havaí, enfim. A gente trabalha muito essa questão também desses eventos, e em um condomínio nosso, no mês passado, a gente fez um evento que foi a primeira vez que eu fiz. A gente percebeu que tinha muito problema de violência doméstica, né? As mulheres sendo muito maltratadas, agredidas e assim por diante. Inclusive, agora é lei, né? O síndico agora é lei, isso. O síndico é obrigado a relatar isso para o poder público. Nós tínhamos uma assistente social no condomínio, se dispôs a fazer uma palestra para as mulheres, reunimos umas 25 mulheres, elas desceram meio tímidas, etc., e receberam orientação de como agir, de como contornar situações desse tipo. Então, às vezes a família não consegue resolver os problemas, a escola não consegue, e agora é a vez do condomínio. O condomínio tem, sim, a obrigação de ajudar que as coisas socialmente sejam melhores. Como é que você está lidando com essa questão? Você está usando também não só a liderança de síndico profissional, mas trabalhando também com a turma do conselho do prédio para ajudar a resolver isso, né? Porque talvez seja tem soluções aí que precisam talvez ser tomadas comunitariamente, né? Não dá para ser o síndico isoladamente tomar uma decisão ou oferecer uma denúncia, né? Essa lei foi meio que uma bomba para cima, mais uma responsabilidade muito pesada para cima do síndico. Você não acha isso, não? Eu acho, e tem uma segunda lei também que foi aprovada recentemente aqui no estado de São Paulo, que é sobre os animais, né? Então, a gente também tem que denunciar maus tratos com os animais, né? Um ponto importante: o síndico, se ele não administrar com o corpo diretivo, que são os conselheiros, o subsíndico, e às vezes um grupo maior até de condôminos, ele vira um tirano, né? Ele vira um cara com as ideias da cabeça dele. E quem disse que a ideia da cabeça do síndico serve para aquele condomínio? Eu já implantei 2 condomínios exatamente iguais, mesmo número de unidades, metragem igual, mesma área de lazer, um do lado do outro. Tive essa oportunidade. Um condomínio não tinha nada a ver com o outro. Um queria botar grama sintética na quadra, o outro não queria. Um queria logo definir a questão do sorteio das vagas da garagem, o outro não queria. Enfim, então, cada condomínio tem a sua característica. Então, eu, enquanto síndico profissional, eu trabalho muito com o conselho. Porque, primeiro, eu não moro no condomínio. Existem coisas no condomínio que eu não consigo perceber. Então, eu preciso que este conselho esteja ao meu lado, me ajudando, me apoiando e me sinalizando. Demilson, você não está aqui domingo. Todo domingo a coisa descamba. Os caras enchem a cara na churrasqueira, invade a piscina com os convidados, isso está acontecendo, né? Então, o conselho ele é essencial na gestão do síndico profissional. O síndico não pode abrir mão de ter esse grupo junto com ele. Porque senão ele vira um déspota, né? Ele pode dar muito certo a solução que ele tem, ou pode ser uma tragédia, né? Ele vai tomar decisões que não são baseadas na vontade soberana da massa do condomínio, né? E sim na vontade dele, né? Isso é arriscado. É muito arriscado, porque, só complementando, Serrão, eu uso sempre uma frase: cada condomínio possui o seu próprio DNA. Igual o meu DNA, que não é igual ao seu, e não é igual de ninguém, né? Porque os DNAs são diferentes. O
Os condomínios também são assim. Então, você tem que, em primeiro lugar, quando você entra num condomínio, você tem que conhecer o condomínio, perceber como o condomínio funciona e respeitar o condomínio, porque é uma entidade que possui suas características próprias. Qual é o principal problema hoje de um condomínio do ponto de vista administrativo? Custo, em termos de custo, se a gente pode falar assim. Hoje, o que custa mais caro para um condomínio? Olha, o Serrão, quando entrou a pandemia, a maior preocupação que a gente tinha era que iria aumentar significativamente a inadimplência, né? Porque as pessoas iam perder emprego, as pessoas iam trabalhar em casa, iam ganhar menos, enfim, né? Era uma grande preocupação. O que aconteceu na prática? Não aumentou a inadimplência. Você pode me perguntar por quê? Porque as pessoas sabem que tem que pagar como essencialmente as despesas do local onde eles moram. Senão o condomínio ia ter que mandar funcionários embora, o condomínio não ia ter dinheiro para pagar a conta de luz, enfim, coisas desse tipo. Então, nós não tivemos problema em relação à parte financeira, tá? Sim. Os aumentos necessários, né? Agora até esse ano os aumentos estão sendo um pouquinho maiores devido à movimentação aí dos custos, mas eu diria o seguinte, eu acho que o principal problema continua sendo a segurança. Segurança. Né? Segurança. Porque o índice de assaltos dentro dos condomínios aumentou. Esse ano ele aumentou. Né? Nós temos pessoas especializadas em segurança aqui nessa live, eles podem até pontuar. Porque algumas coisas ficaram mais difíceis para a bandidagem. A gente sabe que eles vão circulando, uma hora é roubo de celular, depois é roubo de automóvel, roubo de condomínio, enfim, isso aí flutua. Nesse momento, os condomínios estão na berlinda, né? E o que acontece? A principal situação é que eles usam justamente as empresas, né, de concessionárias de energia, de água, gás, etc., de telefonia, para burlarem o acesso. Né? Isso, e filtrarem os bandidos dentro dos condomínios. Né? Exatamente. Então, a questão da segurança, ela ainda é o principal polo de preocupação. Né? Porque mesmo com toda a equipe de pessoas e também com o uso da tecnologia, que está cada vez evoluindo mais, a gente ainda tem casos em que eles conseguem burlar todo esse sistema. Bom, nós vamos voltar a essa questão da segurança, mas ainda queria saber de você hoje. O que está custando, o que está sendo mais pesado para o pagamento de um condomínio hoje? É água? É a questão da energia elétrica? O que está impactando mais? E agora tem essa novidade, né? Você tem que ter novos investimentos em segurança. A CoSecurity vai até falar daqui a pouco da ideia boa que ela tem, que é um custo muito mais baixo, bem racional, com resultados impactantes. Mas o que está sendo caro hoje para um condomínio? Considerando que tem até uma inadimplência sob controle. Tá. De 50% a 60% do custo do condomínio é mão de obra. Seja ela mão de obra própria ou mão de obra terceirizada. Né? Não faz muita diferença. Porque o contingente de segurança, de limpeza e de administração e gestão do condomínio, né? Ainda mais que, como eu mencionei, os condomínios estão cada vez maiores. Então, você precisa ter manutencista, você precisa ter equipe de limpeza treinada, você tem que ter ronda dentro do condomínio, porque tem que ver o que está acontecendo nos ambientes do condomínio. Então, de 50% a 60% é a questão da mão de obra. Tá? Em segundo lugar, vem os custos com as concessionárias. Energia elétrica, gás e água. Tá? A gente não tem gestão qualquer sobre esse ponto, né? Porque a mão de obra ainda, você tem excelentes prestadores de serviço no mercado, você está sempre negociando.
O cara vem lá com o dissídio, ó, o dissídio foi 10%. Não dá, não repassa 10%, repassa 7%, repassa 5%, né? Para a gente enxugar aqui, o orçamento do condomínio não suporta, assim por diante, né? Com as concessionárias, você não tem essa oportunidade. Chega a conta lá, com bandeira vermelha, com seja lá o que for. Isso aí representa outros 25% do condomínio, tá? E os outros, vamos chamar aí, também, dependendo da conta, como você fizer, em torno de uns 20%, de 15% a 20%, para despesas de manutenção e despesas administrativas gerais do condomínio. Em números assim, grosseiros, gerais, é isso que impacta a formação da previsão orçamentária de um condomínio. O que vocês já estão começando a trabalhar em termos de novidades tecnológicas, por exemplo, na utilização de geração de energia solar, sobretudo, que vem agora entrando muito forte no Brasil, e também na utilização do reuso de água e evitando o desperdício de consumo de água? Que tecnologia vocês estão trabalhando, pensando ou implantando nos edifícios que você administra? Bom, você está correto, né? A gente tem tecnologia chegando em relação a isso. Com relação, por exemplo, à energia solar, a gente já tem nos condomínios mais novos que estão sendo entregues, né? Porque a nossa empresa também faz implantações, a gente já tem sistemas mistos de aquecimento de água. Então, por exemplo, você tem um sistema de aquecimento a gás ou elétrico, né? E você tem uma área de placas solares que ajuda, principalmente nos dias de calor, né? Nos dias com insolação, a complementar a necessidade. Nós não temos ainda, por uma questão de área, porque o aquecimento solar ele exige uma área muito grande. Existe área. Isso, telhadão. Tem que ter um telhado grande. Exatamente. Tem que ter um telhado muito grande, ou se ele tiver uma área, como hoje, praticamente se constrói em toda a área do terreno para aproveitamento, até das áreas de lazer, você não tem hoje ainda o aquecimento completo, mas você já tem situações mistas que ajudam a você diminuir o custo da sua energia ou elétrica ou de gás, né? Então, isso está entrando. O Brasil é um país um pouco ainda atrasado em relação a outros que se dedicam muito a essa questão de energias alternativas, né? Mas existe, sim, empresas e até universidades brasileiras estudando, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudando toda essa possibilidade, tá? Com relação à água, em São Paulo é obrigatória a individualização por unidade, né? Então, a construtora tem que entregar, já nos últimos 5 anos, ela tem que entregar os medidores individualizados. Isso leva a uma redução de pelo menos 20% no consumo da água no condomínio como um todo. Por quê? Porque a pessoa, ela imagina, quando a conta é dividida por todos, fala, eu vou gastar a mesma água aqui porque vai dividir por todo mundo. É que nem você, quando vai no restaurante com os amigos e fala, a conta vai ser rachada. Aí você vai pedir outra bebida, vai pedir sobremesa, é o mesmo conceito, né? Então, como a água é obrigatório ter os medidores já individualizados, você já tem uma redução de 20%. Existem coletas de água nos terrenos dos condomínios, em que você usa essa água para fazer a lavagem das áreas comuns e a jardinagem, a rega da jardinagem do jardim, tá? Condomínios mais sofisticados, condomínios com um padrão mais elevado, já possuem também o aproveitamento da água de reuso dos apartamentos. Então, eles pegam a água utilizada para o chuveiro, para banho no chuveiro, pegam a água que é usada na pia do banheiro, essa água desce até a parte mais baixa do prédio, ali ela sofre um tratamento e aí ela é utilizada como água de reuso para também essas áreas que eu mencionei de jardim, de lavagem, assim por diante.
Então, isso está crescendo, há uma conscientização por parte dos empreendedores, porque é muito mais barato o empreendedor entregar isso pronto, o incorporador, do que o condomínio ficar com a responsabilidade. Implantar isso, né? É muito caro, e os condôminos, às vezes, não conseguem, né? Porque tem que fazer um rateio muito alto. Então, está, sim, isso em desenvolvimento, é uma tendência. A iluminação toda já é entregue com lâmpadas de LED, que já é uma redução significativa, né? Porque no condomínio existem 3 vilões para o gasto de energia elétrica: os elevadores, as bombas de recalque, que jogam a água para cima para depois descer para os apartamentos, e a iluminação das garagens, que é uma área muito grande, né? Então, se você ataca bem esses pontos todos, né, você tem uma redução significativa do gasto de energia elétrica também. Um outro tema muito importante, mas que tem a ver com a educação nossa, né? Lixo, resíduos sólidos, né? Como é que os prédios estão evoluindo, principalmente em São Paulo, nessa questão do lixo, da separação do lixo, de quase um tratamento prévio do lixo que é consumido naquele condomínio? A separação do lixo geral no lixo seletivo, de coleta seletiva, no Brasil é baixíssima. Baixíssima, É em torno de 5%, 6% só. Todos os condomínios da gestão da Mr. Síndico, a gente implanta a coleta seletiva. Como é que está sendo a reação das pessoas? Isso que eu queria saber. Que isso é uma mudança cultural profunda. Profunda. E aí a gente esbarra num problema que é o seguinte: você orienta e educa o condômino, né, o proprietário do apartamento, só que quem cuida do lixo é a secretária do apartamento, né? Então não adianta vocês falar só com o proprietário do apartamento. Você tem que fazer reuniões com as secretárias, chamá-las para que elas entendam o que é a coleta separada. Então, hoje, nós já temos uma situação em que existem empresas especializadas, empresas qualificadas, que não é igual aquela Kombi ou aquele Chevette cortado que você vê na rua com um monte de lixo em cima, tal, né? São empresas qualificadas que valorizam o trabalho das cooperativas que fazem a separação do lixo. Então, nos apartamentos, a gente separa o lixo apenas em 2 partes. A gente separa o lixo em lixo orgânico, né, que é o restos de comida, de preparação de alimentos, dejetos, papel que foram utilizados em banheiro, etc., no lixo orgânico. E no lixo seletivo, o cara pode pôr tudo junto. Ele põe plástico, ele põe vidro, ele põe papelão, ele pode pôr tudo junto, né? Essas empresas vêm, coletam, e elas fazem a separação lá dentro das cooperativas, né? Então, a receptividade das comunidades tem sido bastante interessante e tem sido gratificante perceber que as pessoas estão interessadas em fazer essa separação, né? Na cidade de São Paulo, o nível de coleta também pública é baixíssimo. Pouquíssimos bairros têm a coleta separada do lixo seletivo. É tudo no mesmo caminhão que vem buscar o lixo geral, né? Então, essa conscientização é uma coisa que a gente faz para que todos os nossos condôminos percebam as vantagens, pensando num país, né, ecologicamente sustentável. Vamos lá, além do lixo, vamos a outro lixo hoje que está incomodando todo mundo, que é o lixo da violência, né? A violência crescente no meio urbano e que está impactando os condomínios, você citou ainda há pouco, muito bem, impactando os grandes condomínios que parecem mini-cidades, né? Ou mini-bairros, né? Você começa a ter uma explosão de violência dentro desses condomínios, com a terrível questão que assola todo mundo, que é o consumo de droga. Como é que vocês estão conseguindo lidar com isso? Que projetos inovadores vocês criaram para lidar com essas situações de impacto da violência? Além da violência contra a mulher, que agora vocês também têm que resolver, mas também essas questões de consumo de drogas nos condomínios. Como fica isso?
Um cuidado que a gente tem, né, em relação a esse assunto, que é um assunto aí que povoa, né, toda a sociedade, e, obviamente, dentro dos condomínios também, é você segmentar as faixas etárias do condomínio. Então, o condomínio tem idosos, arruma lá um cantinho no condomínio, põe lá aqueles equipamentos de atividade física, igual que a prefeitura põe em algumas praças, cria um lugarzinho para eles gostam muito de ler, gostam muito de conversar, cria um espaçozinho para eles, né, para que eles tenham área isso. Criação de área de convivência mesmo, né? De convivência. E até recentemente, os incorporadores esqueciam da faixa etária que é mais suscetível à questão das drogas, que são os adolescentes e os jovens, faziam a brinquedoteca para as crianças e depois só tinha salão de jogos para os adultos, proibido para menores de 18 anos e assim por diante. O que a gente faz? Como eu disse, o condomínio está junto no processo de cuidado e educação das pessoas, né? A convivência do coletivo, né? Então, a gente mostra para as pessoas que o condomínio não é um lugar em que você pode fazer tudo, porque o condomínio não é só seu, ele é também das outras pessoas. Então, ele tem que respeitar o coletivo. Então, você tem que criar atividades que sejam interessantes para os jovens, para as crianças, para esse público mais suscetível, né? Então, veja o seguinte, eu vou citar um exemplo aqui que traz grande alegria para o nosso trabalho. Nós temos um condomínio muito bem localizado na região oeste de São Paulo, que é do lado de um quartel de suprimentos do Exército. Esse quartel nos procurou e falou, olha, nós temos aqui alguns eventos no quartel de promoção, eles têm uns nomes lá que é específico do pessoal do Exército, a gente promove, faz um evento civil aqui dentro. Trabalho de relações públicas que eles chamam. Isso, exatamente. Aí, partindo da nossa parte, nós fomos lá, participamos no evento. Uma coisa interessante até que eles falaram, olha, nós convidamos todos os condomínios aqui do bairro, só vocês que vieram. Falei, não, a gente valoriza o trabalho de vocês, a gente sabe do compromisso e da importância do Exército. O que nós fizemos? Nós pedimos a eles, nós podemos trazer um grupo de crianças e adolescentes aqui para conhecerem o Exército, para saberem como funciona o Exército? Prontamente eles falaram, podem criar um grupo de 30 pessoas, já mandaram agenda, vão dar um lanche lá para as crianças, vão mostrar tudo como funciona. Então, essas medidas de mostrar que a sociedade ela tem coisas muito boas, que tem que ser respeitadas, valorizadas, vai inculcando na cabeça dessa faixa etária, né, que tem que haver respeito, que não tem só pessoas ruins na sociedade, né? E isso já está marcado. 22 de julho agora, esse grupo desse condomínio vai lá, eu faço questão de estar presente também, vai participar desse evento. Então, você tem que criar coisas, porque é o seguinte, quando existe o vácuo, alguma coisa vai ocupar o vácuo, sim, seja para qualquer um de nós. Dentro do condomínio, criar atividades para eles. Eles estão amarrados, presos nos celulares, vendo coisas, às vezes, até que não deviam. Vamos criar um campeonato de futebol, né? Para eles, os meninos jogam, as meninas torcem, né? Criar atividades que sejam características para a idade deles, como eu falei para os idosos. Esse é o caminho para o condomínio tentar colocar as coisas ruins para fora. E promover a integração de verdade entre as pessoas, né? Criar aquele espírito de amizade, né? Que a garotada gosta disso. Agora, muitas vezes falta oportunidade, né? Porque cada um fica meio isolado, vivendo no seu canto, não se junta, ou quando se junta para fazer besteira, né? O que acontece em muito condomínio, sobretudo naqueles condomínios. Você pensa, é só no de baixa renda que acontece. Negativo. Acontece também nos de alta renda, né? Acontece. Ô, Serrão, se você me permite mais um exemplo que me veio à mente agora, um outro condomínio tem uma área acusticamente toda fechada, né?
que é um lugar que tem uma bateria, que pode fazer festa lá, pode tocar música, pode tocar rock, tem lá um aparelho que toca música também. Karaokê, né? Vale tudo, né? Vale tudo. O que acontecia lá? Os meninos iam para lá, os adolescentes e os jovens, e lá tinha umas placas de proteção acústica, aquelas todas com vários ângulos, né? Sim. Mas aquilo era muito fácil de pôr a mão e quebrar, né? E eles destruíam aquelas placas. Eu chamei um grupo de jovens e falei assim, olha, vocês sabem quem está fazendo isso? Ah, porque é o fulano, é o Beltrano, o filho daquela mulher é isso, aquilo. Não, vamos fazer uma coisa a partir de agora? A responsabilidade de cuidar lá do espaço é de vocês. Vocês é que vão ser aqui, eu sou o síndico, eu apoio vocês aqui, vocês querem jogar sinuca, vão lá jogar sinuca, vocês querem assistir filme no cinema, vão assistir no cinema, mas essa garagem band aqui, praticamente nenhum condomínio tem. Vamos fazer desse lugar um lugar bacana. Reformei a garagem, bem, pergunta se estragaram de novo. Não estragaram, porque os meninos entenderam que eles eram os fiscais daquilo lá. Né? Então, eles têm que se sentir valorizados, eles têm que conversar. O síndico não pode ser um monstro, não pode ser um bruxo para eles. Vem aqui, vamos bater papo. Às vezes eles não falam nada, né? Essa geração não fala nada. Eu falo, vou fazer um café para vocês aqui, vou trazer bolo, suco, tal. Vamos bater um papo, o que é bom, o que é ruim no condomínio, tem algum funcionário que distrata vocês e tal. Então, você tem que botar o seu ouvido à disposição deles. E aí, o que você ouviu de interessante dessa garotada? Eu fiquei curioso agora. O que você tem ouvido de interessante na conversa com essa juventude? Então, para eles falarem, eles precisam ganhar a confiança em você. Né? É a primeira coisa. Se ele não tiver confiança, ele não fala para você. Né? Assim, a grande dificuldade que eles apontam como é que eu vou usar a palavra? É um reconhecimento ou um canal de diálogo com a família. Né? Meu pai viaja demais, a minha mãe também trabalha, eu chego da escola, eu fico sozinho, chega final de semana, eles querem fazer um programa que não é o meu programa. Então, eu percebo que eles não são valorizados dentro das famílias. Essa é uma questão que eu acho que, como sociedade, nós precisamos trabalhar. Porque eles ficam muitas vezes sozinhos, às vezes descem para as áreas comuns do condomínio, encontram alguns amigos, os amigos nem sempre são pessoas que dão boas ideias ou bons conselhos, né? E aí tem aquela frase, né? Mente vazia, oficina de Satanás. Aí, né, a molecada começa a criar coisas. Então, eu acho que é uma coisa difícil de trabalhar, porque você chegar para uma família e dizer que ela tem que dar atenção para o filho, você não pode chegar com esse português claro que eu estou falando. Sim, aqui. Tem que chegar de leve, mas esse é um fato muito concreto que acontece, sobretudo na cidade grande. Pai e mãe trabalhando, esquece de dar aquela atenção maior ao filho. Né? Questão de sobrevivência, isso acontece muito. E aí, a gente ouve, eu que já dei aula em universidade, escola, a gente sente que a garotada sente falta do diálogo com o pai e reclama com a gente que não está tendo o diálogo com o pai. Então, um dos trabalhos em condomínio tem que ser isso, né? Botar as pessoas para conversarem, né? Sim. E chamar até a atenção em eventos para os pais começarem a pensar nisso. Né? Você está conversando realmente com seu filho? Você está dando a atenção que ele merece? Está ouvindo ele? Está ouvindo o que ele quer? Né? Perfeitamente. E, às vezes, você, como síndico, consegue fazer esse papel que o pai, né? Você, como fator externo, né? Aquele Sim. especialista psicólogo que você falou que o síndico hoje tem que aprender a ser também, né? Vai cumprindo esse papel. Né? É verdade. Então, são fatos curiosos que a gente tem que aprender a lidar com eles. Agora, a questão da segurança. Vamos de novo. Que os funcionários de edifício,
a gente está tendo aí muito problema, você chamou a atenção, para a questão das empresas que bandidos se utilizam, se aproveitam de funcionários das empresas prestadoras de serviço público para invadir os condomínios. Que medidas podem ser tomadas para minimizar esse problema, reduzir esse impacto? Olha, eu vou falar uma palavra simples aqui e que é muito difícil que a gente consiga convencer as empresas que prestam um serviço de segurança a manter isso constante. Treinamento, treinamento, treinamento. Você tem que pegar o funcionário, esse funcionário tem que ser valorizado. Uma coisa que nós fazemos é sempre estar fazendo cafés da manhã com esse pessoal, para que ele se sinta integrante do condomínio, né? Para que ele se sinta como ser humano valorizado. O porteiro, antes a gente falava que o trabalho básico inicial era o servente de pedreiro, né? Hoje, o porteiro, se ele não conseguir ser servente de pedreiro, que ele vira porteiro. Então, hoje, o básico do básico é o porteiro. Tá? Então, ele às vezes está insatisfeito ali porque não arrumou emprego, né? Então, às vezes, ele tem 2 empregos, como ele trabalha dia sim, dia não, trabalha dia sim num condomínio e dia não no outro condomínio. Né? Então, ele descansa nunca, né? Está sempre cansado. Né? Nunca, exatamente, não tem férias, não tem nada para ele conseguir viver. Chega cansado para trabalhar, né? Às vezes não tem muito conhecimento da tecnologia ali, das câmeras, dos equipamentos. Então, Serrão, treinamento. Você tem que estar sempre tendo treinamento. Eu, por exemplo, na Mister Síndico, tenho uma colaboradora que ela cuida só dessa parte, independente se a empresa do cara dá ou não treinamento para ele. Ela é oriunda dessa área de recursos humanos, de empresas terceirizadas. Então, ela faz um mapeamento, ela diz, desde a postura, do corte de cabelo, do como o cara tem que vir arrumado com o uniforme que ele tem, né? Até as atribuições de grande responsabilidade. Porque, às vezes, a gente está preocupado em ter um engenheiro contratado para cuidar das bombas, da pressurização do gerador do condomínio, quando quem vai efetivamente garantir, na maioria das vezes, a sua própria segurança é um funcionário de piso, piso salarial baixo. Né? Então, treinamento, atenção com o funcionário. Eu sempre falo que em condomínio a gente tem 3 pilares, de uma forma assim muito, muito simplista. Cuidar do patrimônio, cuidar dos recursos financeiros e cuidar das pessoas. Não é só cuidar do proprietário, você tem que cuidar de quem trabalha para o condomínio. Sim. O jardineiro tem que trabalhar feliz, ele tem que receber um bom dia, ele tem que receber um elogio. Outro dia eu estava num condomínio, eu fui verificar a limpeza dos recipientes do lixo. Né? Nunca eu vi, acho que nem na minha casa, uns recipientes de lixo tão organizados como aquele. Eu procurei saber quem fez, chamei e falei, olha, eu queria te agradecer, porque eu fiquei impressionado como você deixou tudo limpo, tudo arrumadinho. Então, as pessoas precisam de inputs positivos. Sim, alto senso de profissionalismo do cara ali que fez isso, né? Exatamente. Elas não precisam de reclamação, de cara feia. Isso o cara já tem lá na comunidade onde ele vive, ele já tem no transporte público deficitário, ele já tem. Então, que ele tenha felicidade aonde ele trabalha. Se você age dessa maneira, você retém os talentos, né? E ele vai corresponder e fazer o trabalho. Na hora que aparecer um meliante lá com a roupinha de uma concessionária aí de telefonia, ele vai saber qual é a diferença para não deixar aquele cara entrar no condomínio. Outro ponto que pode ajudar muito nisso também é na redução do chamado turnover, né? Você ficar mandando embora e contratando o empregado de condomínio toda hora, né? Seja na forma terceirizada ou não, né? Isso também, o trabalhador do condomínio tem que ter ali uma certa constância, né? Não ficar nessa de mudar o tempo todo, né? Tem que criar uma rotina, não é isso?
Perfeitamente. Esse é outro grande desafio, porque esse segmento ele muda de emprego por mais R$ 50, por mais R$ 100 por mês, porque efetivamente aquilo faz uma grande diferença na vida dele, né? Então, você tem que trabalhar a valorização, o treinamento e a remuneração, né? Para um condomínio que tem um orçamento, às vezes, de 200, 300 mil reais por mês, dependendo do tamanho do condomínio, tem outros que tem, né? Esse condomínio, por exemplo, que eu falei, de 2 mil unidades, era 1 milhão por mês o orçamento do condomínio, né? Não custa nada você pagar um pouquinho mais, ou você dá uma gratificação que não necessariamente seja financeira, uma cesta básica para aqueles que não faltam o mês inteiro. Então, o cara... prêmio, né? O cara se sentir premiado, né? Premiado, valorizado, né? Fazer o ciclo do café da manhã para ele comer queijo, para ele comer um bolo, né? Que ele não vai ter. Ele não vai ter no dia a dia dele. Então, ele fala, poxa, aqui alguém está se preocupando comigo. Então, essas coisas todas se somam para que você garanta uma diminuição do turnover. Muito bem. Marcel Bussolin Marques, a CoSecurity está trabalhando seriamente com vários condomínios essa questão da segurança colaborativa. E um dos pilares dessa segurança colaborativa, além do emprego da tecnologia, é um treinamento para aquela turma que vai trabalhar com essa segurança. Como é que a CoSecurity pode contribuir com os condomínios para melhorar ainda mais a questão da segurança desses espaços? Bom, boa noite a todos, Serrão, senhor Demilson, Alexandre e todos que nos acompanham. Bom, é uma preocupação muito grande da CoSecurity a questão do treinamento, como bem enfatizou o senhor Demilson, de os técnicos, né, acompanharem todas as câmeras, se estão realmente online, entrar em contato com o responsável, verificar qual o tipo de problema, se é um problema de link de internet, se é um problema de energia, realizar uma inspeção, uma vistoria no local para verificar o adequado funcionamento dos equipamentos, né? Porque você tem ali uma rede padronizada, armazenamento em nuvem, então tudo tem que estar funcionando corretamente, né? Para compartilhar essas imagens com os órgãos de segurança. Assim como também, né, na nossa central de monitoramento. Então, ter todo um procedimento para saber quando acontece uma ocorrência ou uma situação anormal, que tipo de ação que eles devem tomar. Ligar para a polícia, tá certo? O Copom, da Polícia Militar, entrar em contato com o responsável, né, com o administrador do condomínio. Então, o treinamento é fundamental para que todas essas atividades sejam realizadas. Muito bem. Alexandro, que trabalho que vocês estão desenvolvendo junto a condomínios? Você tem feito uma atuação comercial, buscando conversar com síndicos profissionais ou não, moradores de condomínios, para a implantação do sistema CoSecurity. Como é que funciona esse sistema de monitoramento por câmeras, monitoramento inteligente, né, que utiliza até inteligência artificial para verificar os espaços, tomar conta da melhor maneira possível dos espaços dos condomínios? Boa noite, Serrão. Boa noite, Demilson, Marcel, a todos que nos acompanham por essa excelente live. A CoSecurity ela tem tido uma preocupação muito grande em levar realmente essa tranquilidade para que os condôminos possam caminhar tranquilamente na rua. O senhor Demilson falou muito bem, relatando, por exemplo, hoje da realidade do condomínio clube. Nós sabemos que ainda não é uma realidade para todas as pessoas, e na sua grande maioria a pessoa ela tem que ir para a rua para buscar um pão, para passear com seu pet, e é onde ela tem encontrado uma gigantesca dificuldade, porque ela sai, acaba não levando o celular porque ela sabe que vai ser roubado na rua, ela sai, muitas das vezes deixa a aliança, sai com medo de passear com seu pet. E a CoSecurity ela vem justamente para isso, para trazer a rua de volta para as pessoas de bem, né? Nós sabemos que o trabalho hoje, nós temos uma média de 5 ou 6 reuniões por dia com síndicos diferentes. E a dor de todos esses síndicos é a mesma. Poxa, eu quero que os meus condôminos tenham uma tranquilidade maior. E o que é muito legal,
A CoSecurity ela vem justamente para trazer essa tranquilidade com um custo muito acessível ao condomínio. O senhor Demilson muito bem nos relatou que, às vezes, o maior custo hoje é com a mão de obra, com funcionário. E o que acontece? Muitas das vezes, esse funcionário, que bem treinado ou não, ele vê uma situação de risco, ele não vai se lançar na frente de um bandido. Essa é a realidade. É um pai de família que não está armado, não está preparado para fazer isso. Não pode nem deve fazer isso, né? Exatamente, nem deve fazer isso, né? E a CoSecurity ela vem justamente para quê? Através da inteligência artificial, nós detectamos algumas situações. Nossa equipe de treinamento interno, ela já faz o acionamento aos órgãos competentes, seja ela polícia, seja ela SAMU, seja ela bombeiro. E o que é muito legal? O custo para o condomínio não é uma coisa tão assustadora. Nosso CEO costuma dizer que ainda não é como um Matrix, a inteligência artificial que está embarcada, né? Mas ela hoje já funciona. Então, nós conseguimos detectar situações de risco, um motoqueiro na contramão, que hoje nós ouvimos, infelizmente, os bons profissionais acabam pagando, mas se você está com um motoqueiro, você já toma um susto, né? O rapaz de bicicleta hoje que vem roubando celulares nas ruas. Então, uma série de fatores a nossa inteligência artificial já detecta e a nossa equipe de monitoramento já está em prontidão. Viu que realmente é uma situação de risco? Acionamento à polícia, aos órgãos competentes. Não é uma situação de risco? Ok, vida que segue. Então, isso é muito legal através da CoSecurity. O senhor Demilson tem o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, de atender alguns condomínios na qual a Mr. Síndico cuida, e não é na presença dele. Nós vemos os condôminos falando, os parceiros falando, olha, o senhor Demilson tem realmente essa preocupação. Então, de repente, você que está me acompanhando aí também é um síndico profissional, ou mesmo que não seja um síndico profissional, tem essa preocupação com o teu condomínio. Instale o equipamento da CoSecurity, tenha esse zelo para que as pessoas possam caminhar tranquilamente na rua, né? Porque nós já vivemos tão trancados no nosso dia a dia. E tem a CoSecurity para trazer essa solução de forma rápida, de forma efetiva, né? E o que é muito legal. Alexandre, o pessoal quer saber quanto é que custa para implantar a CoSecurity num condomínio, num espaço de rua, enfim. Fala dos preços. Quanto custa? O Serrão e todos que nos acompanham, o que é muito legal, não precisa vender o seu apartamento para instalar a CoSecurity. Já é uma boa notícia, né? Hoje, e também não vem daquele negócio, o síndico ficar desesperado porque eu vou ter que aumentar o condomínio para instalar CoSecurity. Não. Hoje, a taxa de ativação do totem, que é semelhante a esse, é um equipamento de 3 metros de altura com 3 câmeras, a taxa de ativação do totem R$ 1.099. E a mensalidade, R$ 749. Alexandro, poxa, no meu condomínio eu não tenho uma área de recuo, porque eu não posso colocar esse equipamento na calçada, eu preciso de uma área de recuo do condomínio. O meu condomínio, o meu comércio não tem uma área de recuo. Se você olhar aí atrás, do lado do Marcel, tem uma placa que é o nosso compacto. Ele também tem a mesma eficiência, com 2 câmeras e com a mesma eficiência do nosso equipamento. E o custo do compacto, a ativação, R$ 599 e a mensalidade R$ 389. Então, é um valor que hoje, dividido pelo condomínio, pelas despesas do condomínio, o senhor Demilson pode até falar melhor do que eu, creio que não representa um valor tão assustador, né? E é bem prático para o condomínio. Legal. Serrão, rapidinho. Eu tenho a oportunidade de já ter instalado esses equipamentos aí da CoSecurity em 2 condomínios nossos, né? Nós não tivemos nenhuma experiência desagradável depois que eles foram instalados, né? Há um respeito, porque eles sabem que ali existe um monitoramento, né, efetivo. Então, eu acho que pelos custos envolvidos, é só cortar um pouquinho alguma despesa lá que não é tão relevante no condomínio e de imediato colocar esse sistema.
o condomínio, um deles, ele tem lados para 4 ruas, quer dizer, quase que ocupa o quarteirão inteiro, né? Então, tem equipamentos da CoSecurity nas 4 ruas, né? E era um lugar de grande circulação, com alguns pequenos furtos acontecendo na região, e graças à tecnologia, a gente está sem nenhum tipo de incidente já há alguns meses. Legal, então o custo-benefício compensa. Marcel Bussolini Marques, o coronel Fernando Luiz, da Polícia Militar, pergunta: com a detecção, a identificação, como é realizada a reação e qual o tempo de resposta para esse trabalho da CoSecurity? A câmera identificou um problema, os seus técnicos verificaram que tem algo errado ali, diferente do padrão normal. Como é que funciona o sistema CoSecurity? Bom, tendo essa detecção, a reação imediata por parte da central de monitoramento. Eles têm um POP, né, com o procedimento operacional padrão, que vão ligar para a Polícia Militar, SAMU ou qualquer outro órgão, tá certo? E também ligar para o usuário, né, o administrador que está cadastrado para receber esse tipo de informação. Então, nós cadastramos apenas algumas pessoas, né, mas tem esse usuário, que é o administrador, que ele provavelmente vai receber essas informações. Por que nós não cadastramos muitas pessoas? Devido ao LGPD e também para não gerar pânico. Então, é realmente quem vai cuidar dessa situação. Nós tomamos todo esse cuidado. Muito bem. Então, qual é o procedimento padrão? Você teve uma ocorrência num condomínio, houve ali uma situação realmente criminosa, aquilo foi filmado e registrado. Como é que você lida com essas imagens para as autoridades? Bom, nós, em primeiro lugar, entramos em contato com o 90, né, dependendo de uma ocorrência, se for algo relacionado a crime, né, roubo, e posteriormente essas imagens são realizados um download, né, para envio ao administrador, e muitas vezes, na maioria das vezes, nós mandamos ao DP da área, né, um ofício com essas imagens. São gravadas em um pendrive e muitas vezes também, para agilizar o processo, né, além de ligar para o Copom, entramos em contato ou com a companhia, ali, o batalhão da área, ou com algum tutor do programa de vizinhança solidária, porque isso também agiliza muito o processo. Muito bem. A Elizabeth também faz uma pergunta aqui para o Fernando. Né? A partir do momento que é escaneado o QR Code, a central recebe aquela informação do solicitante prontamente e aí ele age com o máximo de agilidade. Então, legal, esse que é o caminho. Segurança o mais imediata possível, pronta resposta, né? Não fica não há embromation na operação. Né? Ela é transparente, mas deixa claro para aquele cara que quer fazer alguma ação errada naquela região de que ali tem o equipamento CoSecurity e que aquela área é monitorada por um sistema de segurança colaborativa. Então, isso faz a diferença. E uma das coisas que eu até costumo dizer, a CoSecurity está dando olhos para a polícia, porque normalmente nós comunicamos um crime muitas horas depois que ele tenha ocorrido. E através da CoSecurity nós conseguimos comunicar um crime na sua grande totalidade em andamento. Então, isso começa a trazer também uma agilidade para a ação da nossa polícia. Legal. Então, por isso essa ampliação da CoSecurity, uma ação privada, da iniciativa privada, das pessoas dos condomínios, colaborando com a segurança pública, né? Exercendo esse papel de entrelaçamento com as autoridades para melhorar a segurança pública e particular, no caso dos próprios condomínios, né? Então, esse é o caminho, né, Denilson? Não tem como fugir disso, não, né? Não tem volta, não tem volta. A gente tem que agregar isso de imediato e também as novas tecnologias que forem surgindo tem que incorporar, porque a tecnologia não erra, né? O ser humano erra, né? Então, é uma ferramenta que ajuda o trabalho do ser humano. Muito bem. A gente está chegando quase ao final do nosso programa. Eu quero as considerações finais do Marcel Bussolini Marques e do grande Alexandro, esse super vendedor da CoSecurity. Estou aprendendo.
em Está nome da aprendendo, Cosecurity... Marcel? Ele está aprendendo direitinho? Acho que ele está aprendendo direitinho, muito né? Bem. Muito bem, o Alexandro é um profissional exemplar e, bom, nós vimos aí pelos comentários dele que tem um profundo conhecimento da solução e dos equipamentos. Bom, Serrão, agradecer em nome da Cosecurity, né, a participação do senhor Demilson. Bom, nós vimos aí pelos comentários, né, acho que não tem muito o que acrescentar, que foram só elogios pela atuação profissional dele e o amplo conhecimento. Então, foi muito importante a participação dele no nosso programa. Muito obrigado, senhor Demilson. Bom, o Alexandre vai falar. Só para agradecer a todos. E até aproveitando, né, Marcel e Serrão, Demilson exerce um trabalho fantástico aí, e até, de repente, uma brecha, um convite para algumas pessoas que trabalham com ele, algumas síndicas, que fazem um trabalho sensacional e que às vezes eu fico até pensando, porque nós, como homens, né, conseguimos desenvolver um trabalho. A mulher, ela cuida, é síndica, cuida da casa e faz um trabalho sensacional. Obrigado, senhor Demilson. É sempre uma honra participar contigo, compartilhar contigo momentos como esse. É verdade, o Alexandro lembrou bem, as mulheres têm feito um show nesse trabalho de síndicas, né? Demilson, Guilherme. Olha, Serrão, já são o número já é maior que o dos homens, tá? A minha equipe é toda feminina, por incrível que pareça, extremamente profissionais e competentes. E se vocês quiserem um dia que ou a Rita ou a Janaína participem aí de um enfoque com o lado feminino, elas vão estar à disposição de vocês, viu? Não, legal, vamos explorar essas síndicas aí, porque elas estão fazendo realmente um trabalho de diferença. Sobretudo as novas síndicas profissionais, né? Porque muita gente acordou para esse mercado. É um mercado importante. Essa criação desses condomínios, cidades, condomínios, bairros, né? Isso é uma evolução natural hoje. Grandes construtoras estão trabalhando já nessa perspectiva, que viram que esses espaços são lucrativos, facilitam a convivência e melhoram a segurança. Esse é um ponto também chave, né, nessa operação. Legal. Então, parabéns pelo trabalho. Vamos incentivar todo mundo aí a atuar mais, né, utilizando aí o síndico profissional, que está muito... É a inovação necessária, uma evolução profissional. Agora, vamos lá, quem quiser ser síndico profissional, o que precisa fazer? Para terminar, qual é a sua dica? Olha, primeiro ele tem que se preparar, né? É importante que ele tenha uma formação profissional de vida, né? Que ele tenha exercido atividades diversas, principalmente atividades em que tenha relacionamento com pessoas, né? Existem muitos cursos no mercado para formação de síndico profissional e também outros tipos de atividades que são oferecidas para que as pessoas tenham capacitação para isso, né? Se ele tiver uma experiência na área condominial, seja numa administradora ou mesmo dentro de um condomínio como gerente predial, tudo isso aí são fatores válidos para que ele possa concorrer a ser um síndico profissional. Mas ele não deve nunca se esquecer do seguinte: um síndico ele tem que pensar prioritariamente no que os condôminos querem. Ele precisa ter uma alta responsabilidade com os recursos que ele vai administrar, porque esses recursos não são deles, são do condomínio, né? E, acima de tudo, ele tem um ótimo relacionamento no segmento onde ele atua. Então, nós temos prestadores de serviço, temos construtoras, temos administradoras, temos a mídia, enfim, ele tem que buscar ter uma ótima relação com todos esses players para que ele possa, então, ser reconhecido no seu trabalho. E acima de tudo, né, na medida em que ele entra no segmento, ele tem que ter cases de sucesso para mostrar que realmente ele é um síndico vencedor. Muito bem. Então, antes da gente acabar, você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Segurança Estratégica e deixar o seu like. Espalhe as nossas mensagens para seus amigos e também, se você tiver com bronca, espalhe para os inimigos.
precisamos que todos, tanto os amados amigos quanto os amados haters, também prestigiem esse programa, esse canal Segurança Estratégica. Participaram do nosso CoSecurity 21, Demilson Guilhem, Marcel Bussolin Marques e Alexandre Oliveira, do time CoSecurity. A gente vai voltar quarta-feira que vem, sempre às 20 horas, trazendo para você as informações sobre segurança colaborativa. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia.